Obrigado por estarem prestando atenção aí, minimamente, pelo menos, galerinha. Estou muito satisfeito, tá? Eu sei que é duro para alguns que aí não curtem a matéria e já estão, de repente, com uma faculdade ou outra engatilhada, já não estão mais, né, precisando, de certa forma, das aulas. Tem que vir aí e ficar estudando, deve ser um saco mesmo. Agradeço o esforço de vocês do fundo do coração. Vamos que vamos! A figura abaixo representa o raio de luz que atravessa um prisma paralelamente à sua base, condição de desvio mínimo. Quando o raio de luz atravessa um prisma paralelamente à base, é a famosa condição de desvio mínimo. Talvez seja até legal dar uma revisada nessas equações, né? O desvio sofrido por este raio de luz em graus vale... Tu vê, cara, ó, mais uma vez aconteceu parecido com outra questão. Se eu só for pegar a equação, botar aqui e resolver, vai ficar só isso. Só que se tu não entender as equações que eu colocar ali, vai ficar difícil tu usar elas no dia. Então eu acho que antes de eu simplesmente resolver, vale a pena a gente pegar e relembrar as equações dos prismas. Como são simples essas equações. Quando me ensinaram isso, eu fui pro vestibular nem a pandorga. Não cai prisma, por favor, não cai prisma. Porque se caísse prisma, eu não tinha a menor chance de resolver. Eu achei extremamente complexo. Depois que eu fui estudar por conta própria, que eu vi, caramba, não tem nada demais. Lá vem um raio de luz bem feliz. Aí tem a reta, tem um ângulo de in. Quando vai do ar para um material transparente, a velocidade tem que diminuir. Logo vai se aproximar da normal. Esse é o ângulo de refração. Quer dizer que esse ângulo ali é a diferença, é o desvio que o raio sofreu. Ele ia reto e tum. Essa diferença aqui pode ser chamada de ΔI, o desvio na primeira face. Observe que calcular esse ΔI é bem tranquilo, galera. O que é o ΔI? É esse ângulo I todo aqui, ó, menos o R. É o ângulo de chegada menos o ângulo de saída. Isso é o quanto ele desviou. Para, de repente, ó, ficar bem óbvio o que eu estou dizendo, dá uma olhada assim com o número. Olha como o número o cérebro processa melhor. Deu 45 graus. Agora é 30 graus. Quanto que ele desviou? Claro, o total aqui é 45. 45 menos 30, 15. Beleza? Com letra às vezes dá uma travada, com o número parece tão lógico, né? A gente tem que aprender a obrigar o cérebro a engolir as letrinhas. Aí, agora esse raio, cara, ele é um raio que está incidindo ali, né? Essa é a primeira face, aquela é a segunda face. Ah, então peraí, vou chamar de I1 e de R1, já que agora vai ter uma segunda. Como aquele ângulo é de incidência, dá uma vontade doida de chamar ele de I2. Mas, por elegância, nós chamamos de R2. E ele continua sendo chamado ângulo de incidência. É a parte perigosa. Eu até brinquei com vocês, filho da mãe, corno. Aí depois eu, não, cara, é gente fina. Ó, aí se afastou da normal, concorda comigo? Se esse eu chamei de R2, automaticamente I2, obrigado. Cara, se eu for comparar um raio emergente com um raio incidente, tem um desvio. Se lá eu chamei de ΔI, aqui eu vou chamar de delta. E pelo mesmo raciocínio, ΔI fica I2 menos R2. Já justifica a troca do nome. Para as equações ficarem iguais, se eu não tivesse trocado de nome, um ia ser I menos R, o outro ia ser R menos I. Peraí, se eu sofro um desvio de 10 graus, depois mais 20 graus, ao todo eu desviei 30. Então qual é a fórmula do desvio total? É o desvio na primeira, mais o desvio na segunda. I1 menos R1 mais I2 menos L2. Calma que a fórmula vai melhorar. Calma que ela vai ficar mais bonita. Legal. Até agora não teve nada demais. Como as letras são feias, talvez a gente fique inseguro. Mas faz meia dúzia de exercício e vai ficar tudo amiga tua essa letra. Agora olha só. Triângulo. Quanto é que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Obrigado. Reta normal porque ela faz 90 graus. Cara, tu aceita que isso aqui, ó, mais R1 é 90? Esse ângulo que eu acabei de marcar, mais R1 dá 90, porque bate na normal, né? Logo, que ângulo é esse aqui? É 90 menos R1. Até a reta normal, isso aqui tudo é 90 graus. Primeiro eu puxei uma linha
só um pouquinho para bater na reta normal. Quer dizer que isso aqui tudo é 90. Quer dizer que isso aqui é 90 menos R1. Logo, quanto é que é isso aqui? 90 menos R2. E quanto é que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Somando, então, esses três ângulos, eu posso igualar a 180. 90 mais 90 dá 180. 180 menos 180 dá 0. E menos passa mais. Essa é uma das equações muito importantes para os prismas. Diz que o ângulo de abertura de um prisma sempre será igual à soma dos ângulos que a luz faz internamente no prisma com a normal. Ângulo de refração na primeira face mais ângulo de incidência na segunda face. Observe uma coisa aqui, olha como fazendo essa equação aqui. I1 mais I2 menos R1 menos R2. Como os dois são negativos, eu posso colocar o menos em obrigado, evidência. R1 mais R2, o que é R1 mais R2? É o A, famoso ângulo de abertura ou ângulo de refringência no prisma. Era isso que eu queria te mostrar na verdade. Eu não queria simplesmente jogar essas formas na tua frente sem tu lembrar quem é o I, quem é o R, quem é o A. Agora eu vou me sentir menos mal de aplicar as equações e resolver a questão. Não custa lembrar que no caso de desvio mínimo, caso de desvio mínimo, o ângulo de chegada tem que ser igual ao ângulo de saída. Então não é o caso de desvio mínimo. Beleza. Tá? Quando ocorrer o caso de desvio mínimo, o ângulo de chegada vai ser igual ao ângulo de saída. O ângulo dentro vai ser igual. E aí nesse caso o desvio fica I mais I, que é 2I, e R mais R, que é 2R. Então se fosse o caso de desvio mínimo, a gente poderia até usar aquela equação, mas nós vamos usar a equação completa. Ele mediu o desvio do raio. Ele deu que isso aqui é 60, deu que isso aqui é 50 e deu que ali é 30. E pediu o desvio. O desvio é o I. Quem é o I? 50 mais o I2, 30 menos o A. E o A é 60. Delta igual a 80 menos 20 menos 60, 20. Então tu vê, se nós formos ver, cara, é assustador, né? A gente tem que usar isso. Essa equação aqui, ó. Bum. E tá lá no formulário. Tu pega ela, bota os três valores e bam. É isso que é importante tu distinguir a aula, que mostra tudo, de onde é que vem, por quê, e o exercício. Então tem cara que pode nem manjar muito de prisma, mas treinou as questõezinhas clássicas, cai a cara que ele treinou, bum. Rebenta mais uma. Ótima pedida, hein, galerinha? Adorei. 20. Pois não. Ali eu podia considerar que aquele triângulo de cima está os três ângulos 60. Ou não podia confiar na pedida? Pois é, eu tive vontade de fazer isso. Mas se os ângulos fossem 60 ali, ele deu a entender isso. Mas se os ângulos fossem 60, não podia ter 50 e 30, teria que ser igual. Eu até acho que ele cometeu um erro nisso, entendeu? Mas acabei não. Já meio tento encrencar com as questões, né? Acho que chega, né? Vou só resolver agora. Então é verdade o que tu falou, tá? Teoricamente era para ser 60, 60 pelo que ele falou. Mas a desculpa do autor, sabe, poderia ser o quê? Eu não disse que a base foi cortada paralela, se a minha base estava desplinada, ela estava errada, e aí então o raio, sacou? Ele poderia, exatamente, não dá para confiar. Eu quase quis fazer isso, tu viu, né? E aí na revisão ali que eu me lembrei, caramba, se fosse o caso de desvio mínimo, o I teria que ser igual ao I2, o I1 igual ao I2.